As mulheres fazem isso quando querem ser mais do que amigas, sinais de que ela gosta de você mais do que como amigo. Aqui está algo que confunde muitos caras. Quando uma mulher começa a desenvolver sentimentos reais por você, ela não fica mais doce, ela fica mais estranha. Ela faz coisas que parecem contraditórias. Se afasta quando você espera que ela se aproxime. Fica quieta quando você pensava que ela estava se divertindo. E se você tem se perguntado por que ela está agindo diferente ultimamente, por que as conversas parecem mais pesadas do que costumavam ser, você provavelmente não está imaginando coisas. Eu já fui essa mulher, já sentei na frente de um cara por quem estava me apaixonando e fiz exatamente tudo o que vou descrever a seguir, sem nunca dizer uma palavra em voz alta. Então, se você tem alguém na sua vida que está te confundindo, continue comigo, porque uma vez que você perceba esses sinais, você nunca mais vai interpretá-la mal. Primeiro ponto, ela começa a discordar mais de você. Vocês costumavam concordar em quase tudo. Agora, de repente, ela está questionando. Você menciona um filme que adorou e ela te diz por que achou que era superestimado. Você compartilha uma opinião e ela oferece uma perspectiva diferente. Não de forma agressiva, mas deliberadamente. A maioria dos homens interpreta isso como atrito. Eles pensam que algo está errado. Mas o que realmente está acontecendo é o seguinte: ela parou de fingir para você. Quando uma mulher gosta de você apenas como amigo, ela mantém as coisas tranquilas. Ela não quer conflito, não quer arriscar a facilidade entre vocês. Mas quando os sentimentos dela se tornam mais profundos, ela para de proteger a superfície. Ela quer que você a veja, a versão real, não a versão agradável. A discordância se transforma em intimidade. Ela está confiando a você suas opiniões verdadeiras, porque está começando a imaginar um futuro onde fingir não será sustentável. Se ela de repente está mais disposta a desafiá-lo, ela não está se afastando. Ela está mostrando quem ela realmente é. E esse é um convite que a maioria dos homens ignora completamente. Segundo ponto, ela te conta sobre momentos em que se sentiu pequena. Vocês estão conversando sobre algo comum, talvez trabalho, talvez uma história aleatória da semana dela, e então ela diz algo que ressoa de forma diferente. Um momento em que ela se sentiu envergonhada, uma vez em que alguém a fez se sentir burra, uma lembrança antiga que ela geralmente não compartilha, e você percebe, ela está observando seu rosto enquanto conta, não por pena, por segurança. Não se trata de vulnerabilidade casual, é um teste que ela nem sabe que está fazendo. Quando uma mulher começa a revelar os momentos em que se sentiu pequena, ela está fazendo uma pergunta implícita: posso ser imperfeita perto de você? Você ainda vai me olhar do mesmo jeito? A maioria dos homens ouve esses momentos e corre para consertá-los. Oferecem segurança, soluções, uma rápida mudança de assunto para algo mais leve. Mas isso perde completamente o ponto principal. Ela não está pedindo para ser consertada. Ela está oferecendo a você acesso à versão de si mesma que geralmente esconde. Quando você ouvir algo assim, não preencha o vazio com conforto. Apenas permaneça presente. Deixa ver que o que ela compartilhou não te incomodou. Essa reação diz mais do que qualquer elogio jamais poderia, e abre uma porta que ela estava esperando para ver se você atravessaria. Terceiro ponto, ela pergunta como você era antes de ela te conhecer. Ela quer saber sobre sua infância, sobre quem você era no ensino médio, sobre a versão de você que existia antes dela entrar na sua vida. E as perguntas não são genéricas, são específicas. Do que você tinha medo naquela época? Você tinha muitos amigos? O que te fazia rir antes de você se tornar quem você é agora? A maioria dos caras responde a essas perguntas e segue em frente. Eles não percebem o que realmente está sendo perguntado. Quando uma mulher começa a explorar seu passado, ela está fazendo algo significativo. Ela está expandindo mentalmente a linha do tempo em que te conhece. Ela não está interessada apenas em quem você é agora. Ela quer entender como você se tornou essa pessoa, porque ela já está imaginando como seria ter te conhecido por mais tempo. É assim que o apego funciona na mente dela. Ela está preenchendo lacunas, criando continuidade, construindo uma versão da sua vida que inclui espaço para ela, mesmo retroativamente. Então, quando ela perguntar sobre a pessoa que você costumava ser, não responda às pressas, leve a sério, porque ela não está batendo papo, ela está silenciosamente construindo uma história onde ela poderia ter estado ao seu lado o tempo todo. Quarto ponto, ela percebe quando você está cansado antes mesmo de você mencionar. Você não disse nada, você não bocejou, não esfregou os olhos, nem reclamou, mas ela olha para você do outro lado da mesa e diz algo como dia difícil, ou você parece um pouco estranho. E ela tá certa, essa é uma tensão que vai além da amizade. Quando alguém começa a notar suas pequenas mudanças, a leve queda na sua energia, o jeito como suas frases ficam mais curtas quando você está esgotado, significa que essa pessoa está te observando sem perceber. Amigos notam quando você está visivelmente chateado.
Mas quando uma mulher percebe as pequenas oscilações, o cansaço invisível, ela está te observando em um nível que vem de algo mais profundo. Não ignore isso e não desconverse com o estou bem. Deixe que ela esteja certa, porque esse reconhecimento é um presente. E a maneira como você o recebe mostra se a atenção dela é bem-vinda. Já que você está aqui, se você é do tipo que quer entender as mulheres em um nível que a maioria dos homens nunca alcança, continue lendo. Quero saber quem está realmente nessa jornada. Ponto 5. Ela levanta hipóteses que incluem vocês dois. Ela diz algo como: se um dia fôssemos ao Japão, ou imagine se tivéssemos que sobreviver a uma viagem de carro juntos. Parece divertido, casual, talvez até uma piada. Mas perceba, o que está por trás disso? Ela está construindo simulações mentais que colocam vocês dois no mesmo futuro. A maioria dos caras deixa esses momentos passarem porque não parecem sérios. Mas aqui está o ponto. As mulheres não desperdiçam hipóteses com pessoas com quem não imaginam um futuro. Quando ela cria um cenário que requer a sua presença, ela não está apenas puxando conversa. Ela está testando como é imaginar você ao lado dela em situações que ainda não aconteceram. Da próxima vez que ela fizer uma dessas, não dê risada, interaja, contribua para o cenário. Diga: com certeza eu seria quem nos faria perder, ou você teria que me impedir de comprar tudo. Quando você constrói o cenário hipotético com ela, não está apenas brincando. Você está entrando no futuro que ela já está meio que construindo. Ponto 6. Ela fica mais quieta pouco antes de você ir embora. Tudo estava fluindo. Ela estava conversando, rindo, totalmente presente. Então você menciona que precisa ir embora logo, e algo muda. Ela não discute. Ela não pede para você ficar, mas a energia dela diminui. As frases ficam mais curtas. Há uma suavidade na voz dela que não estava lá antes. Este é um dos sinais mais ignorados. A maioria dos homens não percebe porque já está pensando em ir embora. Mas essa mudança, essa sutil contração um pouco antes da partida, é o corpo dela revelando o que as palavras não dizem. Ela não está pronta para você ir embora. A despedida já está pesando sobre ela antes mesmo de acontecer. Se você perceber isso, desacelere sua saída. Você não precisa ficar mais 1 hora. Só não apresse o fim. Deixe os últimos minutos respirarem, porque esse momento de silêncio guarda mais verdade do que a maior parte da conversa anterior. Ponto 7. Ela menciona pequenas preferências que nunca contou a ninguém. Surge do nada. Ela diz que não consegue dormir sem meias, que odeia comer a última mordida de qualquer coisa, que sempre pula o primeiro episódio de uma série porque não confia em pilotos. Esses não são grandes segredos. São pequenas coisas estranhas, pessoais. E ela está compartilhando isso com você, como se importasse. Porque importa. Quando uma mulher começa a revelar pequenas preferências que nunca se deu ao trabalho de explicar a ninguém, ela está fazendo algo muito específico, está deixando você entrar na essência da sua vida real. Não a versão idealizada, não a versão que ela mostra aos conhecidos, aquela que só alguém muito próximo conheceria. Não deixe esses momentos passarem despercebidos. Faça uma pergunta complementar. Lembre-se disso, porque esses detalhes são convites. E o que você faz com eles mostra se você está prestando atenção no nível que ela espera. Ponto 8. Ela pergunta sobre as mulheres com quem você já saiu, e então muda de assunto. Ela toca no assunto casualmente. Então, o que aconteceu com aquela garota que você mencionou? Ou que tipo de pessoa você costuma gostar? Você começa a responder, e antes que termine, ela já está mudando de assunto. Novo tópico. Energia diferente. Isso é ciúme tentando ser educado. Ela queria saber. Ela precisava saber, mas ouvir em voz alta foi mais difícil do que ela esperava. Então ela se interrompeu antes que doesse demais. A maioria dos caras pensa que ela perdeu o interesse na pergunta, mas essa mudança repentina é na verdade a evidência mais clara de quanto ela se importava com a resposta. Se isso acontecer, não insista, não a faça se sentir desconfortável. Mas perceba, porque o que acabou de acontecer foi uma mulher confrontando a evidência de que sua atenção estava em outro lugar e decidindo que não conseguia lidar com os detalhes. 9 ponto. Ela começa a se desculpar por coisas que não precisam de desculpas. Ela pede desculpas por demorar muito para responder. Desculpas por ser estranha na conversa. Ela pede desculpas por ter enviado uma mensagem que segundo ela foi exagerada, e você olha para o motivo do pedido de desculpas e pensa, espera aí, estava tudo bem. É isso que acontece quando o envolvimento emocional dela começa a ultrapassar o que ela considera permitido. Ela está se monitorando com mais cuidado agora, se controlando, preocupada que seu interesse esteja se tornando visível. Os pedidos de desculpas não são realmente sobre o comportamento em si, mas sim sobre o medo de estar revelando demais. Quando isso começa a acontecer, a coisa mais gentil a fazer é recusar o pedido de desculpas com delicadeza. Diga a ela que não foi exagerado. Diga que ela não ultrapassou os limites, porque
Ela está esperando para ver se pode continuar se comportando dessa maneira, ou se precisa se retrair e se proteger novamente. Sua resposta determina qual caminho ela escolherá. Ponto 10. Ela te conta quando algo a fez lembrar de você. Você recebe uma mensagem aleatória: vi isso e lembrei de você. Uma música, um meme, uma placa de rua, um sabor estranho de batata frita no supermercado. É algo pequeno, mas isso acontece porque você existe no espaço mental dela mesmo quando não está presente. A maioria dos caras responde com um rápido haha legal e segue em frente. Eles não percebem o que isso realmente representa. Quando alguém começa a associar o ambiente ao seu redor, quando estímulos aleatórios despertam a sua imagem na mente dela, significa que você se tornou uma presença constante na vida dela. Ela não pensa em você apenas quando estão juntos. Ela pensa em você nos momentos entre um compromisso e outro, no trajeto para o trabalho, na sala de espera, na caminhada para casa. Isso não é amizade. É alguém cujo cérebro está organizando o mundo em torno da sua presença. Então, quando ela te manda algo e disser isso me lembrou de você, não deixe passar batido. Responda com carinho. Pergunte o que a fez pensar nisso, porque essa pequena mensagem é a prova de algo muito maior. E ela está observando para ver se você entende isso. Ponto 11. Ela começa a se comportar de forma diferente perto de você do que perto de outras pessoas. Você percebe isso em grupos. Com outras pessoas, ela é uma versão de si mesma, talvez mais extrovertida, ou mais reservada, ou demonstrando um certo tipo de energia. Mas quando estão só vocês dois, algo muda. A voz dela baixa um pouco. Ela fica mais suave, menos filtrada, mais presente. Isso não é inconsistência, é escolha. Ela escolheu você como a pessoa que terá acesso à versão que ela não mostra para os outros. A maioria dos caras não percebe isso porque não presta atenção suficiente quando estão em grupo. Mas se você observar o contraste, a maneira como ela se recalibra, quando os outros saem da sala, você verá a evidência claramente. Quando uma mulher começa a mudar seu jeito de falar na sua direção, reservando uma versão mais calma e desinibida só para você, ela já decidiu que você é diferente, ela só ainda não disse isso. E essa mudança de comportamento é mais honesta do que qualquer palavra que ela possa dizer. Ponto 12. Ela hesita antes de dizer seu nome. Este é sutil. Tão sutil que você não vai perceber se não estiver prestando atenção. Mas preste atenção. Aquela pequena pausa antes dela dizer seu nome em voz alta. Meio segundo de hesitação. Um tom de voz mais suave antes da palavra sair da boca dela. Nomes têm peso. Quando alguém começa a importar mais do que antes, dizer o nome dessa pessoa deixa de ser automático. Torna-se carregado de significado. Ela está consciente disso agora de uma forma que não estava antes. E essa consciência cria atrito. Uma breve hesitação antes de ela continuar. Se você começar a notar isso, não comente. Apenas registre o que significa. Seu nome deixou de ser neutro para ela. Agora significa algo. E toda vez que ela o diz, sente o peso desse significado, quer queira ou não. Ponto 13. Ela te envia coisas sem explicação. Um link, uma foto, um áudio, sem contexto. Sem achei que você gostaria disso ou isso é engraçado. Apenas a coisa em si, jogada nas suas mensagens como se você fosse entender automaticamente por que ela enviou. Isso é intimidade disfarçada de casualidade. Ela parou de explicar as coisas para você porque começou a presumir que você entende. Ela acredita que você vai entender, sem precisar que ela diga nada. Essa presunção, a confiança de que você está na mesma sintonia que ela, é algo que ela não demonstra a qualquer um. Quando isso acontecer, não pergunte por que você mandou isso. Apenas responda, reaja ao conteúdo. Mostre a ela que a presunção dela estava certa, que você entende que a explicação não era necessária, porque essa confirmação silenciosa constrói algo entre vocês que as palavras só interromperiam. Ponto 14. Ela pergunta como você lidaria com os problemas dela. Ela está desabafando sobre algo, trabalho, uma situação com um amigo, uma decisão que ela não consegue tomar. E então ela faz uma pausa e pergunta o que você faria. Não é uma pergunta retórica, ela realmente quer a sua resposta. Isso representa uma mudança na forma como ela te vê. Amigos oferecem apoio, mas quando uma mulher começa a pedir a sua perspectiva sobre os problemas reais dela, ela está mentalmente te avaliando para um papel diferente. Ela está se perguntando como seria navegar pela vida com a sua opinião como algo constante. Não se apresse em dar conselhos. Faça uma pergunta para esclarecer a situação primeiro. Mostre a ela que você está pensando especificamente na situação dela e não apenas distribuindo conselhos genéricos, porque ela não está realmente perguntando o que você faria, ela está perguntando o que você faria se estivesse ao lado dela, e a atenção que você dedica à sua resposta importa mais do que a resposta em si. Se você ainda está aqui,
Já está à frente dos caras que saíram, retribua com um like. Depois inscreva-se e ative o sininho para ficar sempre no grupo seleto quando um novo vídeo for lançado. 15 pontos. Ela para de preencher todos os silêncios. No começo, ela provavelmente se apressava em preencher as lacunas. Mantinha a conversa fluindo. Garantia que nunca houvesse um momento em que nenhum de vocês estivesse falando. Mas ultimamente, ela deixa os silêncios se prolongarem. Ela não entra em pânico quando as palavras param. Ela simplesmente permanece ali com você, confortável na pausa. Isso é confiança demonstrada. A maioria das pessoas não tolera o silêncio com alguém em quem não confiam. Parece muito vulnerável, muito exposto, mas quando uma mulher começa a deixar o silêncio existir entre vocês sem se apressar para quebrá-lo, ela está lhe dizendo algo importante. Ela não precisa mais de uma performance. Sua presença é suficiente. Então, quando o silêncio se instalar, não se apresse em quebrá-lo, deixe-o respirar. Encontre-a nesse momento, porque esse silêncio compartilhado é uma forma de intimidade que a maioria das pessoas nunca alcança, e ela está lhe convidando para participar. Ponto 16. Ela lhe conta o que quase disse. Ela para no meio da frase e diz, deixa pra lá. Ou ela lhe manda uma mensagem dizendo, eu ia dizer algo, mas apaguei. E quando você pergunta o que era, ela hesita e acaba contando mesmo assim. Este é o limiar da confissão. Ela tá pairando na fronteira entre esconder e revelar e tá deixando você ver que ela tá ali. O que ela quase disse importa menos do que o fato de ela estar demonstrando essa hesitação. Ela quer que você saiba que há palavras que ela tá guardando. Quando isso acontecer, não deixe passar. Incentive-a gentilmente. Diga, você pode me contar sem pressioná-la, porque ela está testando se é seguro cruzar essa linha. E sua resposta determinará se ela o fará. Ponto 17. Ela começa a te defender quando você não tá presente. Você fica sabendo disso depois. Alguém fez uma piada às suas custas, ou questionou algo que você fez, e ela reagiu. Não de forma dramática, sem fazer escândalo. Mas ela também não deixou passar batido. Essa é uma lealdade que não foi solicitada. Amigos podem se manter neutros. Podem rir junto para manter a paz. Mas quando uma mulher começa a te defender em ambientes onde você não está, ela já está protegendo algo que considera seu. Ela te reivindicou de uma forma que provavelmente nem para si mesma articulou. Se você descobrir que isso aconteceu, reconheça, diga a ela que você soube, deixa saber que isso significou algo, porque essa defesa silenciosa, esse instinto de te proteger de críticas, revela exatamente onde você se encaixa na hierarquia dela de pessoas que valem a pena proteger. Ponto 18. Ela pergunta se você notou mudanças nela. Ela diz algo como, eu pareço diferente para você ultimamente. Ou então, você notou alguma coisa diferente em mim ultimamente. E ela observa seu rosto atentamente enquanto pergunta. Isso não é insegurança. É um convite para observá-la mais de perto. Ela mudou algo. Talvez a aparência, talvez a energia, talvez a pena, a maneira como se dirige a você. E quer saber se você percebeu, se você está prestando atenção no nível que ela espera. A maioria dos caras erra nessa, oferecendo uma garantia vaga. Você me parece a mesma, soa seguro, mas é a resposta errada. Em vez disso, pare um instante, olhe para ela de verdade, encontre algo real. Diga na verdade, agora que você mencionou, e mencione algo específico. Porque ela não está perguntando se mudou. Ela está perguntando se você está observando com atenção suficiente para notar, e sua resposta dirá se você está. Ponto 19. Ela mantém o contato visual por um instante a mais ao se despedir. A conversa está terminando. Vocês estão prestes a seguir caminhos separados, e bem no momento da despedida, ela olha para você. E mantém o olhar por uma fração de segundo a mais do que o necessário, sem encarar, sem drama. Apenas uma pausa além do ponto em que o contato visual normalmente se interromperia. Essa pausa contém tudo o que ela não está dizendo em voz alta. As palavras que ela engoliu, as coisas que ela gostaria que acontecessem, a esperança de que talvez desta vez você veja o que está por baixo e faça algo a respeito. A maioria dos caras desvia o olhar primeiro porque fica desconfortável, mas se você conseguir manter a pausa, se conseguir permanecer naquele momento com ela em vez de passar por ele rapidamente, você sentirá a carga. E ela saberá que você também sentiu, não diga nada. Apenas deixe essa pausa extra existir, porque esse silêncio compartilhado no final fala mais alto do que qualquer confissão. E é a maneira dela de deixar a porta aberta sem precisar bater. Ponto 20. Ela diz que quase não disse algo, e então diz mesmo assim. Este é o limite final. Ela começa algo com eu provavelmente não deveria dizer isso, ou eu quase não toquei nesse assunto, e então ela diz. Ela cruza a própria fronteira, bem na sua frente. O que ela diz importa menos do que o fato de ela ter dito apesar da própria resistência.
Ela ignorou sua autoproteção. Ela escolheu se expor em vez de se proteger. E fez isso porque guardar tudo pra si se tornou mais difícil do que correr o risco de revelar. Quando uma mulher chega a esse ponto, quando ela diz que quase ficou em silêncio, mas não conseguiu, você não está mais ouvindo uma conversa casual. Você está ouvindo alguém cruzar uma linha que traçou para si mesma. Isso exige mais coragem do que a maioria das pessoas imagina. Então não a faça se arrepender. Não desvie o assunto, não minimize nem mude de tema. Aceite a mensagem. Deixe seu rosto mostrar que você a entendeu. Diga a ela que você está feliz por ela ter dito aquilo, porque aquele momento, aquela decisão de falar apesar de todos os instintos de ficar em silêncio, é o mais próximo de uma confissão que você terá antes das próprias palavras. E o que você fizer com isso determinará tudo o que acontecerá depois. Perceber esses sinais com clareza muda tudo. Você não está mais adivinhando. Você não está mais se perguntando se está imaginando coisas ou interpretando momentos que não significam nada. Quando uma mulher começa a se comportar de forma diferente perto de você, quando hesita a ouvir seu nome, te defende em lugar onde você não está, te conta coisas que quase guardava só para si, você finalmente entende o que está por trás disso. Mas reconhecer os sinais dela é só o começo. O que acontece depois depende inteiramente de como você reage, porque esse tipo de atenção não dura para sempre. Ou se intensifica e se torna algo que ela não consegue esquecer ou se dissipa silenciosamente quando ela se convence de que você não percebeu. E a diferença entre esses dois desfechos geralmente se resume a uma coisa: se você se torna alguém de quem ela sente falta quando você está longe. O próximo vídeo mostra exatamente como isso funciona, como criar o tipo de atração que permanece com ela, muito depois da conversa terminar, mesmo que agora ela esteja dizendo a si mesma que não está interessada. Quando você entende o que faz uma mulher sentir tanta falta de você, tudo o que você acabou de perceber aqui ganha um peso completamente diferente.